Exu Tiriri me curou. Vamos ver. Olá, assombrados. Ana Paula e família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tudo certinho. Gostaria de dividir um relato que aconteceu comigo, com vocês. Eu fui curada de uma doença terrível por essa entidade, Exu Tiriri. Eu tenho o maior carinho e respeito pelo mesmo desde então. Eu não conhecia nada sobre Umbanda, sobre entidades, e a primeira vez que estive em um terreiro, já fui abençoada por ele. Serei eternamente grata. Eu sou de São Paulo, capital. Nasci de uma família judia, onde qualquer coisa fora de suas crenças era considerado pecado. Eu nunca gostei da doutrina que a minha família seguia. Eu não me enquadrava nisso. Fui enquanto criança e adolescente porque eu era obrigada a ir, mas assim que pude eu não frequentei mais. Eu conheci uma pessoa aos 19 anos. Ele é aí da região de Rio Preto. Me apaixonei. Ele era 12 anos mais velho do que eu. Meu primeiro namorado. Amor da minha vida, o cara perfeito que me tiraria do castelo da bruxa. Eu tinha um relacionamento horrível com a minha mãe. Ela é narcisista, com traços de sociopata. Fez e ainda faz da minha vida um inferno. Entendi. E ele me daria uma família linda, me tiraria dos maus tratos da minha mãe. Seríamos felizes para sempre. Foi o que ele me prometeu por 11 anos. Lê do engano, Ana. Essa pessoa foi horrível comigo. Tudo que você imaginar que um relacionamento abusivo tenha, eu passei nas mãos dessa pessoa. Agressão física e verbal, aborto, abuso, ele me traía, enfim, ele me traía com todo mundo, me passou doenças. O príncipe do começo do relacionamento se tornou um monstro com o passar dos anos. E eu, vindo de um lar abusivo já, de mãe narcisista, acostumada a viver no inferno, fui seguindo. Afinal, era esse o tipo de relacionamento e ambiente que eu sempre conheci. Esse era o normal para mim. Um dia essa pessoa me deixou e é claro que eu, doente emocionalmente, senti uma dor absurda. Era uma perda muito grande. Hoje eu sei que foi o melhor que me aconteceu, sair de perto desse lixo de ser humano. Mas na época eu me vi sem chão. Doeu demais ficar longe dele. O que eu faria da vida sem ele? Eu comecei a me ocupar todas as horas possíveis do dia para não pensar no que estava acontecendo. Eu trabalhava e estudava tudo o que eu podia para me ocupar, para não pensar nele e na minha situação. Minha santa mãe, para ajudar, começou a me apoiar dentro de casa. Minha santa mãe, para ajudar, começou a me apoiar dentro de casa. Do tipo, você não presta nem para segurar homem. Agora que ele lhe teve o quanto quis e jogou fora, eu sou obrigada a ficar com o resto de homem. Ninguém mesmo vai querer ficar com alguém como você, feia, sem graça, inútil. Gente, eu entrei de férias. Como não ia viajar, ficar dentro de casa sem ter o que fazer seria uma tortura. Então eu resolvi pintar a casa. Pintei as paredes de toda a casa e, por fim, passei verniz no teto. O forro da casa é de madeira. No último pedacinho que faltava do forro para passar o verniz, eu não abri a escada. Eu a apoiei na parede e subi para passar a última pincelada. A escada escorregou. Eu caí, bati as costelas na mesinha de canto, fez um arranhão enorme nas costelas e feriu a pele, mas acho que não quebrou nada. Então eu nem fui ao médico. Passaram-se uns 2 meses e eu comecei a sentir uma dor absurda no peito. Corri no hospital, corre no hospital que é infarto, né? Dor no peito, vai pro hospital. Fizeram lá o eletro e não era. Dor, muita dor. Cada respirada era como se uma faca cortasse o meu peito.
Passaram vários tipos de remédios para dor, anti-inflamatórios, relaxante muscular. A dor só piorava. Eu ia para o hospital, me davam analgésico na veia. Nada de passar a dor. E nisso começou aquela via crucis para descobrir o que eu tinha. Passa no cardiologista, nada. Passa no reumatologista, nada. Passa no ortopedista, nada. Hemograma, eletrocardiograma, raio-x, tomografia, ressonância, nada. Médico de convênio, médico particular, médico de postinho, nada. Um amigo de um amigo soube então do que estava me acontecendo e indicou que eu fosse no UPA de Pinheiros, que lá tinha um cardiologista bem velhinho e ele achou o problema que a mãe desse amigo estava tendo que outros médicos também não conseguiam diagnosticar. Ele disse, vai lá que o doutor fulano vai te ajudar. Bom, já tinha 3 meses que eu estava passando por esse inferno. Eu já não tinha mais veias nos braços e mãos para fazerem medicação injetável. Cada vez que eu entrava no carro, que passava em uma lombada ou uma valeta, parecia que todos os ossos do tórax estavam quebrando. A impressão que eu tinha era de que todos os ossos do meu pescoço, até a bacia, estavam quebrados. Eu não podia me virar, eu não podia respirar fundo que os pulmões inflavam. Eu mexi o tórax e lá vinha aquela dor insuportável. Passei com o Dr. Fulano e ele descobriu que eu estava com síndrome de Tietze. A síndrome de Tietze é a inflamação das cartilagens costais. São as cartilagens que unem as costelas aos ossos do externo e não se sabe ao certo como surge essa condição, ou seria talvez uma costocondrite, é isso? Não se sabe ao certo como surge, é isso que eu falei pro Matheus, a dor que ele estava sentindo, que eu tô vendo ela falando aqui. Eu pensei nisso, mas eu não sei em que médico ir pra ver isso, porque foi no ortopedista, o ortopedista falou que ele não era o especialista nisso, aí eu falei, mas passa onde então? Passou um outro ortopedista que até o Matheus tem que ir, mas até descobrir já passa, já melhora. Já. Ou a gente morre até descobrir, não é? Ela olha a via sacra pra saber, gente. Bom, não se sabem ao certo como surge essa condição, mas pancadas no tórax, por exemplo, podem desencadear essa síndrome. Lembram que eu caí da escada e bati na mesinha? Então, saí de lá com a notícia que quando ataca essa crise, normalmente levam 180 dias para passar. Eu já estava indo para o 3º mês dessa dor. Nada passava, respirar doía, já tinha ganho 20 quilos graças aos corticoides. Eu tinha uma amiga que morava no Grande ABC. Ela todos os dias me ligava para saber como eu estava e ela é da Umbanda. Resolveu me fazer uma surpresa. Era final de semana do meu aniversário, ela saiu de longe e foi me buscar em casa. Falou que ia me fazer uma festinha junto à família dela. Eu não queria ir, tudo em mim doía. Sair de casa, andar de carro, tudo incomodava demais. Mas ela meio que me obrigou. À noite, no dia que fui para casa dela, ela falou para eu me arrumar, que íamos no terreiro e que lá eles dariam um jeito em mim. Como eu disse lá atrás, no começo do relato, eu fui criada ouvindo que isso é pecado, que isso é errado, mas eu já não aguentava mais. Qualquer ajuda era bem-vinda. E eu fui. Esse terreiro foi indicado a ela por uma conhecida. O que ela frequentava não teria gira no dia em que eu fui para lá. E eu fiquei encantada. As roupas, os cheiros, as pessoas que lá estavam, as velas, a fogueira, o batuque de tambores. Era tudo tão lindo. Minha amiga, preocupada que eu ficasse com medo de algo, me explicava o que era o quê, que eu não precisava me assustar com nada, que ninguém me faria mal. E eu deslumbrada com tudo que eu via lá. Bom, começou a gira. Cantaram os pontos, dançaram, as pombas-giras se apresentaram, assim como os Exus. Ana, eles estavam trajados com roupas típicas. As mulheres de saias longas, rodadas, elas passavam as barras da saia na fogueira enquanto dançavam e não pegava fogo.
Os Exus passavam com suas capas em cima do fogo e não queimava nada do tecido. Eu estava deslumbrada. Tudo muito lindo, a luz das velas, o cheiro dos incensos misturado com o cheiro de cigarro e charuto, o batuque dos atabaques, era mágico para mim, de verdade. Começaram então os atendimentos. Minha amiga apontou um senhor com capa e cartola. Passa com ele, eles são bravos, mas são de cura. E aí chegou a minha vez. Fui no senhor que minha amiga apontou. Que tristeza é essa, minha filha? Que dor é essa que você carrega no peito que não te deixa nem olhar para cima? E aí eu contei o que estava acontecendo, tudo que meu ex me fez, toda a dor e humilhação que ele me causou e tudo mais. E aí ele disse, você precisa erguer essa cabeça, precisa tirar toda essa dor que carrega em seu peito, é dor demais para uma única pessoa. E eu não conseguia falar nada. Nesse momento eu só chorava. E aí ele disse, quanto tempo você não sorri? Quanto tempo você não vive? Só se arrasta por aí, se esconde dos amigos, da família. Volte a se cuidar, coloca um salto, fica bonita. Eu sempre andei de salto alto. Eu sempre andei maquiada, de unhas bem feitas. Desde que o meu ex havia me largado, eu não me cuidava mais. Eu só ia assim, existindo. Eu havia me abandonado de tudo. E aí ele disse, eu vou cuidar de você. Eu vou te curar. E você vai me prometer que vai sair por aí e colocar um sorriso nesse rosto. Parar de olhar para o chão. Erguer essa cabeça. Colocar um salto alto e voltar a viver. Você me promete? E eu, chorando, balancei a cabeça afirmando que sim. Então ele começou a orar, falar umas palavras que eu não entendi bem, baforar o charuto em mim, e eu sou alérgica à fumaça de cigarro, de charuto, de cachimbo. Eu achei que eu ia sair de lá toda alérgica e fedendo a fumaça. Que nada, nem alergia, nem o cheiro de fumaça tinha em mim. Bom, aí ele também passava a vela em volta do meu corpo, falando palavras que eu não conheço. E aí ele disse, minha filha, você já ganhou um abraço de Exu? E ela disse, e eu disse, né, eu tô lendo aqui. E ela falou, ou eu falei, bom, não, respondeu, não. Então ele disse, eu vou te abraçar e vou levar tudo de ruim que está em você para Calunga. Você sabe o que é Calunga? E ela disse, sei sim. E eu disse, né, eu tô confusa com ela, ele aqui, eu... Sei sim, respondi toda feliz, já que eu não conseguia interagir direito com ele, pois tudo ali pra mim era desconhecido. Ai, tadinha, mas eu não a culpo. Vou voltar aqui. Ele disse, ó, eu vou te abraçar e vou levar tudo de ruim que está em você pra Calunga. Você sabe o que é Calunga? E ela disse, sei sim. Né, toda feliz, que já não conseguia, né? Tava ali, sei sim, é a rede de papelaria. Aí ele deu uma risada alta e gostosa e respondeu, vê-se que você é inocente, que não conhece nada do meu mundo, mas seu coração é bom, é merecedor. Eu vou te ajudar. Calunga é cemitério e é lá que eu vou deixar toda a dor que você tem. É lá que eu vou cuidar de você. Ana, ele me abraçou. Foi o abraço mais gostoso e reconfortante que eu senti. Ficou um tempo abraçado a mim. Me soltou e disse, respira, filha. Respira, minha filha. E como eu disse, eu não respirava fundo, já fazia uns 3 meses. Eu não podia inflar muito os pulmões porque mexia na caixa torácica e a dor era insuportável. Eu dei aquela respirada sem vergonha, sabe? Bem fraquinha, tipo... E ele disse, respira de verdade, filha. Enche esses pulmões com gosto. Eu estava com medo por receio de sentir dor, mas eu fiz o que ele mandou. Dei aquela respirada funda, enchi os pulmões de ar e nenhuma dor. Que delícia poder respirar direito. Sentir os pulmões inflarem, a caixa torácica se expandir.
E aí eu comecei a chorar e agradecê-lo. Ele fez eu prometer que eu ia sair de lá, que eu voltaria a sorrir e erguer a cabeça, que eu voltaria a pintar as unhas, cuidar dos cabelos, usar novamente os meus saltos. Eu saí de lá sem dor. A crise da síndrome de Tietze dura em torno de 180 dias. Eu estava em torno dos 100 dias. Tinha muita inflamação e dor pela frente ainda, se não fosse a intervenção desse Exu. Eu saí andando, respirando, feliz, o peito aquecido de uma alegria que eu não sentia há tempos. Minha alergia não atacou com o cheiro do charuto e nem o cheiro ficou em mim, nem nas minhas roupas, nem no meu cabelo. Eu agradeci a minha amiga por ter me levado lá, por ter me apresentado esse lado espiritual que eu não conhecia. Eu sou extremamente grata a ele por ter me devolvido a vida, a alegria. Desde então, ele faz parte da minha vida, tem toda a minha gratidão. Ele cuida de mim e do meu marido, nos protege de todo o mal. A ele eu agradeço todos os dias a cura, a proteção, o cuidado, os livramentos. Aproveito aqui para agradecê-lo novamente. Obrigada por tudo. Quem me protege não dorme. Obrigada por ler o meu relato, Ana. Ele aconteceu em 2015 e até hoje nunca mais tive outra crise. Agora é só para mim, dá licença. Muito obrigada. Um beijo para você. Um beijo para você. Cadê? Um beijo para você. Muito obrigada. E olha só que legal para você ver como são as afinidades, eu digo assim, como ela se sentiu bem, né, no local, como tudo para ela ali foi maravilhoso. Então, cada um vai ter ali uma afinidade. E olha só, na primeira vez que ela estava lá, já teve um encontro desse e a cura, né? Não só física. Isso foi muito bom, acho que para o lado emocional, espiritual, psicológico dela, né? Se reerguer de todas as formas aí, não é? Muito bom. Cadê? Então vamos contar mais um relato. Calha a boca. Vamos lá. Contar um relato. Vamos contar este daqui, ó. Deixa eu só anotar aqui. Histórias de terror no quarto assombrado. Olá, Ana, tudo bem? Sou a fulana. Sou a fulana e vim trazer mais um relato para vocês. Só para responder um questionamento sobre o outro relato, que foi o relato Aquela Coisa Tentou Me Matar. Não, aquilo não era uma crise de ansiedade. Eu tenho crises de ansiedade desde pequena e nunca foram sequer parecidas com aquilo. Mas vamos ao que importa. Bom saber. Hoje eu vou contar mais uma história que aconteceu naquele quarto. Os nomes já estão trocados. No outro relato, ela falou que foi nesse quarto aí que ela sentiu, ela começou a desfalecer, que alguma coisa apertava a garganta dela. Acho que primeiro a mãe dela achou que fosse tipo uma birra ou alguma coisa assim, mas não era. Ela realmente estava perdendo sentidos ali com algo invisível sufocando ela. Por isso que eu falei, será que não era uma crise de ansiedade, né? Que começou assim, porque eu já ouvi dizer que você chega a perder o ar em crises fortes, né? Mas aí, por isso que ela tá respondendo aqui, ó. Não era. Eu sei como é uma crise de ansiedade e tal, e aquilo era muito pior, né? E aí ela falou que outras coisas já aconteceram naquele quarto. Então aquilo não foi um caso isolado, né? Pode ser que tenha alguma coisa ali. E aí ela tá mandando agora este relato. Histórias de terror no quarto assombrado. Então hoje eu vou contar mais uma história que aconteceu naquele quarto. E os nomes já estão trocados. Era um dia normal, após a aula.
Estava eu e algumas amigas na minha casa. 2 delas são minhas melhores amigas até hoje e vou chamá-las de Docinho e Lindinha. Estávamos no quarto, como toda garota pré-adolescente, passando o tempo, contando histórias e fazendo graça. Éramos em 8 pessoas ao todo. Na época, aquele quarto era do meu irmão, pois eu tinha pavor dele. Depois acabou passando a ser meu. Mas eu passava o dia brincando por lá quando tinha alguém por perto. Em certo momento, todas já entediadas. Acho que quando todas já estavam entediadas, eu tive a brilhante ideia de contar histórias de terror dentro do quarto assombrado. A ideia foi recebida com entusiasmo por todas, e eu comecei a contar todas as histórias que eu já tinha vivido naquele quarto, quando de repente a televisão do quarto ligou sozinha. Era uma TV pequena, de 14 polegadas e de tubo, que vira e mexe dava um bug. E ou demorava para desligar, ou ligava logo que eu desligava por delay na comunicação entre controle e TV, enfim. Certa de que era só mais um bug da TV, desliguei e continuei a história. E ela ligou de novo. Resolvi desligar pelo botão da TV e continuei a história. E ela ligou de novo. Eu já estava ficando brava, achando que era brincadeira de uma das meninas. A mais próxima do controle era a Docinho, e ela levou a culpa, coitada. Reclamei com ela. Docinho, para com essas graças. Fica assustando a gente me interrompendo. E ela respondeu, não fui eu não, fulana. Pode pegar o controle, essa TV tá doida. Peguei o controle, tirei as pilhas e, para garantir, tirei o fio da TV da tomada. Sentei e continuei a história. Ana, a TV, que estava desconectada da energia, ligou de novo, num canal que só tinha chiado. Na estática. Ficamos apavoradas e paramos de contar as histórias. Passamos a rezar o Pai Nosso e bem na hora do perdoai os nossos pecados, ouvimos um barulho vindo da TV, como se algo tivesse estourado lá dentro. E aí veio um cheiro forte de coisa estragada. Não era cheiro de eletrônico queimado, não. Era um cheiro de coisa estragada. Subiu no quarto aquele cheiro. Claro que depois disso todas nós saímos correndo desesperadas e as meninas foram embora. Restando só eu, Docinho e Lindinha, chorando com cara de tacho. Depois disso não contamos mais histórias naquele quarto. As meninas nem foram mais. Apenas as minhas 2 melhores amigas. E a TV continuava funcionando normalmente. Em breve conto mais alguns relatos desse quarto e outros que eu já vivi. Obrigada por ler, adoro o canal. Um beijo pra você, obrigada. Alguma coisa parece que tava naquele quarto, né? E tava tentando interagir. Mostrar, sou eu, tá? Ela falou, tem uma assombração nesse quarto. E a assombração falou, sou eu, tchum, eu ligo a TV. Fica quieto aí. Tem uma assombração. Sou eu, eu ligo a TV. Tipo, assombração assim. Bom, sim, né? Bem que podia ser nesse tom de cômico. Mas imagina o medo, gente. E aí, ligar na estática, que eu já comentei aqui, que dá aquela coisa, né? Parece que já vai vir uma comunicação ali, vai aparecer uma imagem naquela estática. E esse estouro com o cheiro, estouro dentro da TV, não queimou a TV. Ela falou que a TV continuou funcionando normalmente, mas não vinha cheiro de queimado, cheiro de plástico, sei lá, alguma coisa quando queima, né? Um eletrônico, sobe aquele cheiro característico até. Mas era um cheiro ruim, mas de coisa estragada, tipo de comida, carne podre, essas coisas. Eita, aí é esquisito. Meu pai não aceitou as velas. Vamos ver. Olá a todos do Assombrado, me chamo Fulana e gostaria de contar um relato sobre um fato que aconteceu com a minha irmã. Não citarei nomes, ok.
Este fato aconteceu dia 12 de março de 2022. Gente, agora seria aniversário do meu falecido pai. Ele morreu em 2020, após 25 longos anos de luta contra o mal de Parkinson. Ocorre que na época minha irmã mais nova e ele estavam brigados. Não se falavam há um tempo. Existia muita mágoa entre os dois, por motivos que não vêm ao caso. Meu pai acabou falecendo assim, sem ter falado com a minha irmã. No dia de sua morte, ela ficou muito abalada. Eu acho que bateu um remorso. Porém, ela não pôde ir vê-lo, pois ela estava com Covid e era o auge da pandemia. Mas sim, ela ficou muito abalada e agora sempre vai ao cemitério visitar o túmulo dele. Então, aí no dia 12 de março, aniversário do pai, lá foi ela visitar e levar velas para acender, tanto no túmulo dele, como também no túmulo de nosso avô, que fica no mesmo cemitério. Ela foi com o namorado dela e uma tia, irmã do meu pai. Ela conta que chegando lá, foi primeiro acender as velas para o meu avô. Eram 3 velas. Riscou os fósforos e acendeu normalmente. Era um dia quente, não havia vento. Em seguida foi ao túmulo do pai e tentou acender 4 velas. Não conseguia acender de jeito nenhum, mesmo não tendo vento. E foi tentando e nada daquelas velas acenderem. O namorado dela e a minha tia, que estavam um pouco afastados, para deixá-la com mais privacidade, perceberam que ela estava ficando nervosa. Ela ainda tentando acender as velas, já tinha quase que acabado com os fósforos da caixa e, sem sucesso, começou a chorar. O namorado então se aproximou, perguntou se ele poderia tentar acender. Ela, chorando e tremendo de nervoso, deixou que ele tentasse. Antes de acender, ele disse: Senhor fulano, se dirigindo ao meu pai no caso, Senhor fulano, o senhor aceita essas velas? É tua esposa e tuas filhas que mandam, para iluminar o seu caminho, onde quer que o senhor esteja. Posso acender para o senhor? E assim que ele riscou o fósforo e encostou o fogo nos pavios das velas, elas acenderam, normalmente, de primeira. E o namorado dela jura que viu o meu pai de pé, ao lado do túmulo, junto de uma cadeira de rodas, como ele ficava nos últimos tempos antes de morrer. Disse que viu, mas logo a imagem desapareceu. Minha irmã só chora, está muito triste. Ela acha que o meu pai ainda não a perdoou, mesmo depois de morto, e por isso não aceitou as velas quando ela tentou acender. E vocês, o que acham? Será que isso é possível? Fico preocupada se ele está num bom lugar ou se por causa da mágoa e ressentimento ainda vaga por aqui. Isso é triste demais. Um grande abraço a todos e sou fã do canal. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acredito que isso pode acontecer sim. Ele ainda está preso a essa mágoa, sabe? E ela aqui, entendeu? Ela pode estar de certa forma até prendendo ele por conta de mágoa e ressentimento que ficou, entendeu? Ela talvez pode até já ter feito isso, né? Uma oração sincera, ou tentar conversar de verdade com ele, pedir perdão e sei lá, né? Alguma coisa assim talvez ajude. Porque quem entende mais aí pode falar, mas eu acredito que sim. Isso pode ir pro outro lado com a outra pessoa. E eles falam mesmo, né, que quando a vela não acende é porque a pessoa não tá acendendo a vela ou realmente não tá aceitando a vela, né? E vamos lá. Um dom indesejado. Meus sonhos com a morte se tornam realidade. Ai, gente, isso é tenso, hein?
Isso é tenso. Vamos lá. Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu não vou falar aqui porque é tão pessoal quanto o nome, tá? Ela tem um apelido aqui que é dado pelo pai dela, né? Que se refere a um pássaro que tem um canto incrível e que emana um brilho radiante quando o sol bate em suas penas. E é assim que meu pai me descreve, pois eu sou morena com uma bagagem incrível, porque a minha bisavó, que hoje tem 109 anos, era escrava e casou com um senhor do engenho, um alemão dos olhos azuis. Já sofri preconceito pelo meu tom de pele e meu pai me disse que sou iluminada por Deus e que onde eu passo deixo uma luz incrível, como esse pássaro. Coisa de pai, né? Bom, tenho 24 anos e sou de São Paulo. Todos os outros nomes estarão trocados ou vão ser citados conforme grau de parentesco. Vó, tio, tia. Tá. Minha família, pra mim, sempre foi tudo e é o meu porto seguro. Venho de uma família cristã e por isso meus pais e avós sempre afirmaram que os fatos, os quais serão relatados aqui, são um dom. Então vamos lá. Primeiro relato. Então são várias histórias aqui sobre isso. Minha avó paterna. Quando eu tinha 9 anos, aconteceu o meu primeiro relato, primeiro acontecimento. Minha avó paterna morava no sítio e eu amava ir visitá-la, pois tinha minhas primas e ela nos mimava muito, até que tive meu primeiro sonho. Mas antes, tenho que dizer que nunca conheci meu avô paterno. Ele faleceu 20 dias antes dos meus pais se casarem e não gostava muito de fotos. Então, meu pai tinha apenas umas 2 fotos dele que ficavam no guarda-roupas e que eu nunca tinha visto. Guardem bem isso. Então, em uma noite, eu tive um sonho no mínimo bizarro, mas nunca tive medo. Sonhei com um caixão na sala de casa e do lado tinha uma cadeira com um senhor negro, o qual eu nunca tinha visto. E do lado dele estava minha avó. E quando eu cheguei próximo ao caixão, não conseguia ver o rosto de quem estava lá dentro. Então perguntei à minha avó quem era e ela não me respondia. Só dizia que tinha chegado a hora. Contei aos meus pais e à minha outra avó e quando descrevi o senhor do sonho, o meu pai abismado pegou uma foto do meu avô e me mostrou. E para minha surpresa, era o mesmo cara dos meus sonhos. Eles mandaram eu orar, porque Deus... Eles mandaram eu orar para que Deus abençoasse de todas as coisas. Não, eles mandaram eu orar porque Deus sabe de todas as coisas e o que aquilo significava. E eu também creio muito nisso. Então, 3 dias depois, minha avó, que era muito sadia, teve um infarto e foi hospitalizada. E veio a falecer 1 semana depois. Olha só. Segundo, meu avô materno. Meu avô sempre esteve ao meu lado e sei que sempre fui a netinha mais mimada, pois eu sou sou a primeira. Quando eu tinha 13 anos, meu avô quebrou a coluna e minha avó teve seu primeiro infarto. Então começou toda uma luta de emoções e dificuldades que não só eles, mas toda a família teve que enfrentar. E a minha mãe, a minha tia, saíam de um hospital e iam para outro, se revezando. Quando eu tinha 13 anos, voltei aqui. E elas se revezavam entre o meu avô e a minha avó, para que nenhum ficasse sozinho. Minha avó saiu 1 mês depois do hospital e eu fui morar com ela para ajudá-la no que fosse necessário. E por negligência hospitalar, o meu avô ficou internado por 2 anos. Isso mesmo, 2 anos. Até que conseguimos o dinheiro para pagar uma cirurgia particular para que ele colocasse a prótese.
Ele teve vários problemas no hospital e quando teve que voltar, porque não estava bem, teve que tomar soro e uma estudante de enfermagem aplicou o soro fora da veia e foi inflamando, ele quase teve que amputar o braço. No final dos meus 16 anos, meu avô teve um... Nossa, falando nisso, eu lembro que uma vez eu tava tomando soro, de repente, a hora que eu olhei, minha mão tava uma bexiga, assim, ó. Falei, moça, isso aqui não tá normal, não. Sei o que tá acontecendo aqui, mas isso aqui vai explodir minha mão. E aí ela foi lá arrumar, não sei o que, acho que tava fora, sei lá. Vamos lá. Bom, no final dos meus 16 anos, meu avô teve um infarto e voltou a ser hospitalizado, mas graças a Deus saiu um pouco depois e bem. Então, quando eu já estava com 17 anos, eu tive um sonho. Meu avô dizendo que ia ficar tudo bem e que as dores iriam passar e ele teria uma grande vitória. Contei aos meus pais e eles falaram mais uma vez para que eu fosse orar, pois poderia ser Deus vindo anunciar que meu avô ia ser curado de todas as enfermidades que ele tinha. Na mesma semana, meu avô teve outro infarto e foi entubado? Quando fui ao hospital vê-lo, me lembro que ele disse para mim na época, ele disse para o meu namorado na época, hoje meu marido, para ele cuidar bem de mim, pois eu era um diamante bruto e que precisava ser lapidado com jeitinho para não danificar. Pois confesso que eu era bem teimosa e birrenta. Talvez ainda seja um pouco. Ele disse que me amava muito e eu era especial. Quando fui visitá-lo pela última vez, ele já estava entubado e muito fraco. Lembro que me pedia água, mas eu não pude dar por causa dos tubos e até hoje eu sinto tristeza por não ter dado um jeito de dar água para ele. Uma semana depois, ele veio a falecer também. No sonho, só relembrando o que ele dizia para ela no sonho, ele dizia que ia ficar tudo bem, que as dores dele iam passar e ele teria uma grande vitória. Bom, é porque a gente sempre pensa em vitória com a cura de alguma coisa. E ele estava dizendo isso no sentido da morte. Bom, terceira coisa que aconteceu. Minha avó materna agora. Foi a avó paterna, o vô materno e agora a avó materna. Minha avó, como já relatado, já teve infarto e muitos outros problemas, como pressão alta, diabetes e já tinha perdido mais de 50% do coração quando colocou um marca-passo. Minha mãe passava o dia lá cuidando dela e levava o meu filho de 4 anos, que era um grude, com a minha avó. Às vezes ele até dormia lá com ela e com o meu irmão do meio, que foi morar lá assim que o meu avô faleceu. E a minha tia, como era enfermeira e morava no quintal, cuidava dela durante a noite. Então vamos para o meu último sonho que aconteceu há 3 meses. Assim que esse vírus chegou ao Brasil, minha tia ficou doente. Fez o teste, mas deu negativo. Mas a minha avó foi ficando doente e nós achamos que era bronquite, que ela também tinha e estava atacada. Só que ela piorou muito e a minha tia também. E quando ela fez o segundo teste que deu positivo, já era tarde e a minha avó já tinha pegado a doença. Então ela foi internada e ficou um bom tempo. Teve que ser entubada e tudo mais. O vírus já tinha saído do corpo dela, só que deixou sequelas. Ela tinha perdido quase todos os pulmões e já tinha perdido os rins e estava fazendo hemodiálise. Foi quando veio o sonho. Eu estava sentada com ela no quintal de casa e ela perguntando se a minha tia estava bem, se tinha melhorado, para que eu cuidasse dela e da minha mãe. E para eu ser forte, pois ela me amava muito e amava os meus irmãos e a minha prima, e que éramos a herança dela, o seu maior orgulho. Então, quando acordei, eu entendi tudo. E já me bateu o desespero, pois aquilo estava acontecendo outra vez. Mas então tive uma surpresa. Os médicos falaram que a minha avó estava apresentando melhoras consideráveis e que logo que ela começasse a respirar sozinha, iria para o quarto. Eu já fiquei toda feliz e até esqueci do sonho. Mas não foi bem assim que Deus quis.
9 dias após ela começar a mostrar melhoras, ela teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu, sozinha, em um hospital, pois não podia receber visitas, e mesmo ela não tendo mais o vírus, ela foi enterrada como se tivesse, e não pôde ter sequer um velório, pois foi apenas 10 minutos para nos despedirmos dela. Isso é duro, hein? E hoje não sei como explicar para o meu filho que ela não vai mais voltar. Essa é minha história e as mandei para saber se alguém sabe me explicar o que de fato acontece comigo. Espero que gostem, tenho vários outros relatos, mas com situações diferentes. Eu procurei um canal que fosse sério, achei vocês e hoje sou membro do canal e me sinto à vontade para contar o meu relato e quem sabe um dia conto os outros. Peço desculpas pelos erros, agradeço desde já. Estou digitando o celular enquanto almoço. Um beijo para você, para sua família linda e a todos os assombrados. Agora é só para mim. Legal. Então, outras pessoas também têm esses sonhos premonitórios, né? Várias pessoas que sonham com a morte e acontece mesmo. É uma coisa, realmente um dom indesejado, porque assim, né? Não sei se tem muita vantagem, às vezes, saber de antemão. Se bem que isso daí não é bem um aviso para você ver, eles se despedem de vocês, eles dão um recado. Ia acontecer de qualquer jeito, mas você tem meio que o privilégio de ser visitada por eles falando tchau. Mais ou menos isso, né? Aí, cadê vocês? Opa. Vício em simpatias e amarrações. Ei, Laia. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Meu nome é Fulana e você me chamará de Fulana, eu já sei. Tive um relacionamento longo com um rapaz. Um namoro com mais de uma década. Nunca moramos juntos, nem tínhamos previsão disso. Na verdade, o tempo passou, eu me sentia sozinha, o encanto acabou e eu arrumei outro. Nossa, uma novidade na minha vida. Eu estava apaixonada com borboletas no estômago. Então, deixei o meu namorado e fiquei com essa outra pessoa. Nós namoramos por um tempo, um curto período de tempo, e ele passou a ser uma pessoa totalmente fria comigo. Eu vi que não era normal. Isso só poderia acontecer tão rápido se ele tivesse outra pessoa. Nós terminamos e eu fiquei bastante triste e abalada com mais um término de relacionamento em tão pouco tempo. Não vendo outro caminho, eu pensei, simpatia se chama simpatia. Que mal pode fazer? Simpatia se chama simpatia, então que mal pode fazer tentar, né? Comecei a pesquisar simpatias para tentar fazer as coisas voltarem ao normal, ou seja, voltar a falar com o maldito, né? Nos comentários dos vídeos, eu via as pessoas comentando que tinha dado certo para elas, que o seu alvo havia ligado, mandado mensagens ou tinha procurado por elas, enfim. Eu me tornei visitante assídua de sites que ensinavam simpatias de amarração. Canais no YouTube, simpatias diversas. Eu via as pessoas... canais no YouTube, simpatias diversas, orações para entidades, eu fiz de tudo. Durante todos os dias de umas 2 semanas, eu fiz muitas mesmo. Eu fazia simpatia de manhã para ele pensar em mim. De meio-dia também e de noite. Eu queimava velas dentro do meu quarto. Eu usava mel, melado, açúcar, simpatias de nome no pé, orações para almas, simpatias para anjo da guarda, entre muitas outras. Mas nada, absolutamente nada de resultados. Eu vivia para fazer simpatia.
Até aí parece estar tudo bem, na medida do possível, né? Só que não! Nenhuma das simpatias surtiu efeito, pois o maldito sequer me mandava uma mensagem. O único resultado foi o mal que eu fazia era para mim mesma. Eu não dormia, eu ouvia muitos barulhos dentro do meu próprio quarto. Eu não cheguei a ver vultos, mas eu ouvia muitos barulhos. Eu virei um zumbi que não dormia. Eu comia pouco e nada. Eu perdi uns 7 quilos em uma semana. A única parte boa disso foi assim, que eu perdi 7 quilos em uma semana. Minha vida acadêmica parou. Eu não fazia mais nada. Eu não rendia no trabalho. Eu sentia muita vontade de chorar. Eu só pensava nessas minhas tentativas falhas de reaproximação. Comecei a acumular lixos dentro do meu quarto. Pensei em tirar minha própria vida, acredita? Como se homem fosse como se fosse a razão do meu viver, né? Simpatias viraram um vício na minha rotina. Eu não admitia ter perdido aquele homem. Resumindo, a minha vida virou um inferno. Eu achava que tinha falhado como mulher, que eu seria infeliz sem aquele traste alvo das minhas simpatias. Realmente, eu estava obcecada em reconquistar o traste e me sentia impotente. Minha única alternativa não estava surtindo efeitos. Cansada disso tudo e me sentindo muito carregada, minha tristeza era tanta que eu procurei ajuda. Aquilo tudo já estava afetando a minha saúde mental e física. Fui em 2 pessoas. Uma cartomante que me disse que tudo podia voltar ao normal com uma oferendinha e amarração. Mas aí eu pensei, o que essa maluca tá me propondo? Eu jamais ia querer sacrificar um animalzinho, não. Então procurei ajuda em outra pessoa. Eu nunca esquecerei desse anjo. E ela me disse, moça, você tá muito carregada de coisas ruins. Vamos tirar essas coisas que te acompanham com orações. Logo seus caminhos estarão livres de novo. Logo chegará alguém muito especial que vai te fazer entender por que não deu certo antes. E pare com essas loucuras, com essas simpatias. Esqueça o outro, ele não era para você. E mesmo ouvindo tudo de ruim que ela me disse, do maldito, eu não queria aceitar, eu não queria acreditar. Eu continuei com as simpatias, mesmo sabendo que ele era um lixo. Eu não queria saber de ninguém novo. Eu só queria que as coisas voltassem ao normal com o maldito. Maledito seria, acho, né? Bom, logo eu parei, pensei e vi que eu estava cansada de tudo aquilo. E não é que a mulher estava certa? Eu quis me dar a chance de conhecer novas pessoas e saí com um dos meus pretendentes. A pessoa que ela havia me falado surgiu na minha vida de primeira e me faz feliz até hoje. Com isso tudo eu aprendi uma coisa: o que for para ser, vai ser. Eu senti na pele o que dizem, quando se fecha uma porta, se abre uma janela. Então, as coisas ficaram péssimas na minha vida porque eu não queria aceitar que aquela pessoa não era para mim e aí apelei para simpatias. Quando eu vi que a coisa estava ruim, eu busquei ajuda espiritual para me limpar de toda a energia negativa que me rodeava. E sim, tinha muita coisa ruim comigo, que eu mesma atraí com essas simpatias. Aprendi que não adianta forçar nada. Tudo tem que vir de livre e espontânea vontade. Que não é tudo como a gente quer naquele momento. Mas Deus tem um propósito melhor pra gente quando as coisas simplesmente não dão certo. Então, gente, quem quer que seja que esteja em uma situação ruim, cuidado com as simpatias. Não mexa com o que você não sabe. Não tente lidar com o desconhecido se você não sabe. Nem todas as simpatias vão te ajudar, viu? Algumas podem atrair coisas ruins para perto de você e essas coisas vão atrapalhar a sua vida. Se não deu certo com algum fulano, se cure. E o melhor é partir para outra. Não insista em coisas que não dão certo. Obrigada por ler este relato e me perdoem pelo tamanho dele. Abraços a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Está certíssima. Se não tá dando certo, às vezes
Alguma coisa tá querendo tirar, aquele embuste da tua vida e você não tá deixando. Tipo, deixa eu tirar isso aqui, só vai te dar problema. Eu tô tentando te ajudar. Você fala, não, eu quero é pra mim. E aí vai lá e fica, né, lutando com aquela coisa. Let it go, let it go. Bom, deixa eu dar um beijo aqui nessas pessoas muito bonitas. Visitantes de Sete Além ou falha na Matrix? Foi pedido esses dias aqui também esse relato. Ana, eu já mandei esse relato numa página do Facebook. Por isso, se achar familiar, não pense que é plágio. O relato é meu mesmo. E por mais surreal que pareça, quase todo relato desse tipo parece, eu garanto que isso aconteceu mesmo. Não há nomes no relato, se tiver eu já troquei, mas só para constar, my name is fulano e segue o relato. Ok. Eu estava de plantão essa noite, eu trabalho num hospital. Por volta das 11 horas da noite, eu comecei a ouvir uma espécie de zumbido no ouvido. Um som que às vezes eu ouço mesmo. É algo parecido com um tum, sabe, um tum no ouvido, que surge do nada e para do nada também. Às vezes eu ouço isso, mas eu associo a pressão, talvez, minha pressão. Bom, quando isso acontece, eu não consigo focar em nada. Eu não sei lá, é normal. Eu não consigo focar em nada, então resolvi fazer o meu intervalo. Desci para registrar minha digital no biômetro, é assim que fala? Biômetro, que infelizmente fica de frente ao necrotério. Não aconteceu nada relacionado ao necrotério, mas eu preciso enfatizar isso, né? Que o biômetro fica em frente ao necrotério. Bom, antes de chegar ao biômetro, é assim que fala, gente? Eu nunca pensei. Biometria deve ser o que. Deve ser biômetro, né? Antes de chegar ao biômetro, eu passo por um longo corredor que é por onde passam os funcionários, os entregadores, etc. Quando passei, as luzes do corredor começaram a piscar. Bem clichê mesmo, eu admito, mas é verdade. Eu comecei a sentir o corpo todo arrepiando, mas eu não estava com medo. Na verdade, eu estava até rindo daquele clichê de corredor e luzes piscando. Pensei, agora só falta aparecer duas gêmeas de mãos dadas lá na frente, né? Aí sim eu corro. Bom, não apareceram as gêmeas, mas duas mulheres e 3 homens que eu nunca vi no hospital. E com cara de nada, porque eles pareciam alheios a tudo. Eles estavam sérios e ao mesmo tempo inexpressivos. Eu ainda pensei que eu precisava mudar minha postura, ser mais sério, igual a eles, né? Tipo, as pessoas sérias assim, né? Eu devia ser assim também. Ainda pensei, né? Devia ser igual a eles. Parece que passa mais credibilidade, né? Sei lá. Enfim, quando passei por eles, senti um frio. Parecia que aquele frio vinha deles. Me senti intimidado e desprezado, pois eles não me cumprimentaram. Mas geralmente as equipes médicas que vêm de fora fazer cirurgias, eles são assim mesmo, eles se acham. Ganhei a área externa e foi impossível não reparar que o céu estava com um tom avermelhado. Tirei até foto porque achei bem diferente. Eu já tinha visto ele assim, mas nunca tive a oportunidade de fotografar. Eu queria até publicar para ver se alguém explicava que tipo de fenômeno natural era aquele. É petroquímica. Peraí, deixa eu só. Ele mandou a foto aqui do céu. Eu vivia com o céu vermelho em Santo André lá. Essa é a tia Lei, meu. À noite, quando tem muita neblina, tá muito densa assim a neblina, tem tipo fumaça, ou as nuvens estão baixas assim, aquilo reflete as luzes da cidade acesa, enfim, reflete ali aquela luzinha amarela da cidade. Acredito que é isso, se eu tiver errada me corrijam, tá?
Mas eu acho que é isso, que nem lá em Santo André, onde eu morava, ainda ficava o céu mais vermelho ainda, porque tinha petroquímica, então ficava aquela tocha acesa lá, e aí nublava o tempo, quase sempre nublado era lá, e aí ficava aquelas nuvens baixas e o fogo da petroquímica aqui deixava aquele céuzão vermelho. Então, não sei, mas vamos continuar aqui. Mas é que tem os relatos de que quando a galera tá lá em Sete Além, ou sei lá, fica tudo meio que num tom de sépia. Mas aqui no caso não sei se só o céu, né? Mas beleza. Continuando. Nunca tinha tido oportunidade de fotografar. Eu queria publicar para ver se alguém explicava que tipo de fenômeno natural era aquele. Tirei a foto e fui marcar a digital. O porteiro estava lá e perguntei se teria alguma cirurgia inédita ali no hospital por causa daquela equipe que entrou, né? Ele me disse que não tinha entrado equipe nenhuma, que ele estava lá há horas e não tinha passado ninguém. Por mais bizarro que pareça, quando acontece essas coisas em hospital, a gente que trabalha lá procura ignorar, para não ficar paranoico, sabe? São muitas histórias de gente que some do nada nos corredores, cadeiras de rodas andando sozinhas, etc. Enfim, ignorei o fato, sem explicação, e quando passei pelo pátio, o céu aberto novamente. Eu olhei para o céu e, espantosamente, ele estava normal de novo. Ele estava normal de novo. Cadê? Até esqueci daquele incidente do corredor que eu tinha planejado evitar na volta. Tirei outra foto do céu, agora normal, e segui. Lembrei da notícia do possível segundo universo que os cientistas descobriram. Pensei, será que às vezes eles se misturam? Eu gosto muito de ficção científica. Já imaginei muitas histórias legais que nunca tive coragem de pôr no papel. Mas é sério, gente, essa é real. Passei de novo pelo corredor sem nem me lembrar do ocorrido quando entrei no elevador. PQP, um daqueles homens daquela equipe, entre aspas, estava lá. A porta abriu e ele não desceu, porque ele desceu no térreo. Uma das portas abriu e ele não desceu. Agora, por que ele desceu no térreo e não saiu? Ah, tá, ele estava no térreo, então não tinha para onde descer mais. E se o térreo era o último lugar, então ele veio de cima pro térreo, mas não saiu. Ele ia voltar para algum lugar? Será que você chamou o elevador antes dele escolher o dele? Não sei. Ou ele apertou outro botão. Por que ele desceu no térreo e não saiu? Passou 1000 coisas pela minha cabeça, inclusive Sete Além. Eu não queria entrar, mas o meu corpo parece que ganhou autonomia e entrou enquanto eu ficava com esse monte de pensamentos na cabeça. Eu fiquei com a maior cara de otário, me borrando de medo, mas também com muita vontade de me comunicar com aquele ser, talvez, homem, entidade, não sei. O elevador chegou mais rápido do que eu pensei que duraria aquela viagem. A porta abriu e eu saltei para fora. Num minuto de muita coragem, antes que a porta fechasse, eu perguntei: para qual andar você vai? Ele fez cara de deboche e disse: 7. Ou talvez um pouco mais além. Eu já ia falar: peguei, captei vossa mensagem, guru. Ele respondeu isso ainda: 7? Quem sabe, ou talvez um pouco mais além. A porta fechou e eu fiquei igual o Chaves quando vê a bruxa do 71. A palavra 7 e além, tão próximas, acompanhada de um sorrisinho macabro e debochado. O zumbido no ouvido ficou intenso naquele momento. Parecia que a minha cabeça ia explodir. Fechei os olhos com força. Fechei os olhos com força. Falei os ouvidos? Não entendi. Tentando aliviar aquela dor. Acho que tapei os ouvidos, não sei, tentando aliviar aquela dor, igual quando o avião tá pousando, sabe? Aquela pressão no ouvido.
Por sorte, no ápice da dor, ela parou de uma vez. Abri os olhos e me vi no mesmo lugar que eu estava quando o zumbido começou. E aí eu decidi fazer meu intervalo. Como assim? Você não estava mais no mesmo lugar quando você fechou o olho? Agora você estava no outro lugar onde o zumbido começou? Que eu não lembro onde que é. Eu estava de jaleco, coisa que já tinha tirado. Eu odeio andar de jaleco nos corredores. Olhei no computador e era a mesma hora. Ou seja, o tempo não tinha passado. Eu fiquei muito assustado. Eu tô surtando? Tem algum vazamento de gás aqui? Ou eu cochilei e sonhei? Resolvi fazer o que em teoria já tinha feito. Dessa vez acompanhado, porque até para ser bobo tem limite, né? Olhei pro céu, tudo normal. E agora de manhã, quando cheguei em casa, eu vi uma publicação do grupo e lembrei da minha viagem, digamos assim, e das fotos que eu tirei do céu. Primeiro avermelhado e logo em seguida normal, novamente. Pensei que seria loucura e as fotos estivessem na galeria e, para minha surpresa, as fotos estavam lá. Pensei que seria loucura se as fotos estivessem na galeria, mas, para minha surpresa, as fotos estavam lá. PS, mandei a foto do antes e depois do céu, mas peço que não mostre, porque dá para identificar o hospital e eu não acho que seja uma boa ideia. Um grande beijo, obrigada por ler o meu relato e peço respeito nos comentários, pois eu levo os relatos muito a sério e apesar de dizerem que os meus relatos parecem contos, é só o meu jeito de escrever. São todos reais. Beijos a todos. Então, esse parece aquele céu, mas é um céu de mais tarde do que esse segundo céu. O primeiro céu aqui... Deixa eu ver. A foto não abre agora. O céu avermelhado, ele parece ser um céu de mais tarde, digamos assim, de umas 6:30, 7 horas da noite para cima. E a foto do segundo céu parece ser já umas 5 da tarde, alguma coisa assim, 5:30. Parece ser mais... O vermelho parece ser de mais tarde. Mas será que ele fechou e abriu desse jeito? Aí é esquisito. Porque esse céu avermelhado, ele surge à noitão, hora que anoitece mesmo e tem aquelas condições que eu falei. Mas ele não volta a ser um céu de 5 horas da tarde, 4:30, 5 horas. Que é um céu nublado, que tá começando a escurecer. Aí é esquisito. Bom. E aí? O que vocês acham? Será que esse cara falou assim? Que andar você tá indo? 7 ou talvez um pouco mais além? Vá para... Ela responde já. Fala, então peraí, nesse caso eu vou com você. Fala, vou entrar aí, a gente vai bater um papo. Eu vou fazendo umas perguntas para você, anotando no meu caderninho fofo. Ai, gente. Esse elevador, eles gostam de elevador, né? O pessoal de 7 além também. Mas será que deu uma bugada na Matrix mesmo, né? Uma coisa... Um universo encavalando com o outro? Eu acho que isso acontece.